Olá, tudo bem com vocês? Semeando a palavra de Deus. Estamos dando continuidade à história do livro de Esté. Estamos na terceira parte da história. Nós vemos que Esté casou, passou a ser a rainha oficial ali do rei e que ele deu para ela o poder de ser a rainha. Olha que lindo. Rainha do nada, agora ela era. Do nada, ela passou a ser essa rainha. Ela recebeu o poder de rainha. E ali ela ganhou o seu canto de morar, o seu palácio ali do lado. Dentro daquele palácio, ela agora era a rainha Esté. E é lindo quando Deus acha graça em você. E Ele derrama desta graça em seu favor. Não é maravilhoso isso? Quando Deus acha graça e derrama dessa graça em seu favor. Foi o que Deus fez na vida de Esté. Deus simplesmente achou graça nela e derramou dessa graça na sua vida, o colocou como rainha. E ali, passou-se os tempos, ela guardava esse segredo com ela, que era judia. Ela não podia revelar esse segredo, senão ela poderia morrer. E Mardoqueu não podia se aproximar dela, porque ninguém sabia que ele era seu pai, que foi ele que criou ela. E mais na frente, Deus faz tudo planejado por Deus. Não tem o que tirar nenhuma vírgula. E lá está Mardoqueu no palácio. E em frente àquele palácio, ele escuta alguém planejando a morte do rei Xerxes. Eram 2 oficiais que andavam lado a lado com o rei, planejando a sua morte. E sabe o que ele fez? Ele pegou, foi até Esté, mandou o recado que estavam planejando a morte do seu marido. A rainha Esté foi até o rei e contou o ocorrido. Depois, ele chama o eunuco, que era Amã. Amã, ele não conhecia quem era. E é difícil quando a gente dá o poder para a pessoa errada. E ele mandou que Amã fosse investigar quem estava planejando a sua morte. E ele conseguiu. Descobriu que eram 2 oficiais ali do rei. E ele mandou matá-lo, enforcou e morreram. E pega, por ele ter cumprido essa missão, ele pega e dá para ele o poder. Agora ele passava a ser o segundo, o segundo maior que o rei. Quem dava ordem em tudo agora era ele, o Amã. E Amã, o poder subiu para a sua cabeça. É difícil quando o poder sobe para a cabeça. E ele queria, andando na rua, quando ia dar ordem para os seus oficiais, ele queria que todas as pessoas na rua se curvassem diante dele. E tinha que se curvar porque ele era o sucessor do rei. E não é por aí. Ali existia um povo que tinha a sua crença, que era judeu. Um povo que não ia se curvar diante do homem, que sabia o Deus que eles criam. Então eles adoravam era Deus, um Deus vivo, não ao homem. Ele não tinha por que se curvar diante do sucessor do rei Xerxes. Então ele começou a ficar irado porque que aquele Mardoqueu, quem era ele? Aí ele descobre que ele é um judeu e aquele povo, por que aquele povo não se curva diante dele? Tinha que se curvar sim. E logo ele ficou furioso e foi até o rei
contar que ali existia um povo que não se curvava, que era rebelde e que eles precisavam mandar abrir um decreto para assassiná-los. Eles queriam que fosse assassinado as crianças, os idosos, todos os judeus, moças, rapazes, todos fossem exterminados. E ali planejaram a morte de Mardoqueu, mas só que eles não sabiam que Esther também era uma judia. E ali, Mardoqueu, quando ouviu aquele decreto sendo pregado em todas as províncias ao derredor, ficou muito entristecido, rasgou toda a sua roupa, se vestiu de saco, se deitou nas cinzas, começou a gritar pelas praças e logo chegou até a Esther. Mardoqueu, ela quis saber o que estava acontecendo, por que ele estava tão entristecido. E ele mandou o recado e mandou para ela o decreto falando que eles planejavam a morte do povo judeu. E que ela precisava entrar com providência, pedir misericórdia, rogar misericórdia ao rei pela vida do seu povo, porque Esther também era judia e ele temia pela vida de Esther. E Esther mandou outro recado para ele. Fala para ele, porque ele sabe que existe uma lei, que se eu me aproximar do rei, do palácio onde ele está, eu tenho a sentença da minha morte, porque eu não posso entrar na presença do rei sem ser anunciada. E ele, recebendo essa notícia, ele ficou mais entristecido ainda. Ele falou, não pode ser. Deus colocou ela lá com um propósito. Deus tem um propósito na vida dela. Não foi à toa que o Senhor o levou para ser a rainha. Ela precisa fazer alguma coisa em prol desse povo judeu, porque ela é judia. E ele voltou mais uma vez falar com ela. E falou para ela, olha Esther, se você não for falar com o rei, falar para o rei o que está acontecendo, saiba que você também é uma judia. E ele fala lá no capítulo 3, verso 12, assim no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados, Amon ordenou que escrevesse carta na língua daquele povo, para a sentença da morte. E quando Mardoqueu recebeu essa resposta da Esther, mandou-lhe dizer, não pense, pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que vai ser poupada. Pois se você ficar calada, nessa hora, Deus mandará socorro e livramento para o nosso povo. Muito forte esta palavra. Olha, você não pode ficar calada, porque Deus te deu uma missão. Deus te levantou como rainha, foi nomeada como rainha. Você tem que tomar uma decisão. Deus chamou ela para uma conversa, é ou não é? Você não foi escolhida como a rainha à toa, não. Você tem um compromisso agora. Você precisa tomar uma providência pelo seu povo. O seu povo vai ser exterminado, vai ser morto. E ali, ela não tinha outra saída a não ser pedir a misericórdia de Deus. Aí ela lembrou que precisava orar, que precisava jejuar em favor daquele povo. E ela mandou o recado para Mardoqueu. Peça para que todo o povo ore por mim durante 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Vamos fazer um jejum em prol dessa causa, para que eu possa me apresentar diante do rei e que o rei me aceite a minha presença. Porque naquela época, para uma rainha se apresentar para o rei, se ser chamada, era sentença de morte na certa. E o rei tinha os seus compromissos com as suas políticas, com as suas guerras, com os seus planejamentos. Então eles ficavam dias sem ver a rainha. Então já fazia 1 mês que o rei não se aproximava da rainha.
Ela falou, mas já faz um mês, Mardoqueu, que eu não o vejo. Como que eu vou conseguir falar com ele? Eu não posso entrar lá no palácio, senão eu vou morrer. E assim aconteceu que ela orou e jejuou, pedindo a Deus misericórdia, que Deus entrasse com providência. Mas ela sabia que Deus estava no controle da situação. Então Esther mandou esta minha resposta para o rei Mardoqueu, que ele não comesse, que ele não bebesse durante 3 dias e 3 noites, que Deus ia entrar com providência. E depois desses 3 dias, Esther vestiu o seu traje, tinha que se vestir no seu traje, e foi ao encontro do rei. Misericórdia! Quando abrisse aquela porta e o rei visse que era Esther, que estavam todos aqueles oficiais lá, com aquelas pessoas reunidas, e ela não podia entrar na presença do rei. O rei tinha que estirar o centro de ouro, o cajado. Se ele estirasse esse centro na direção dela, era sinal que ele aceitaria a sua presença. E ela foi com fé, com força, determinada, porque ela orou, ela jejuou. E quando abriu aquela porta daquele palácio, que o rei olhou na direção de Esther, o seu coração, eu tenho certeza, se quebrantou. Diz, lá vem minha rainha, tanto tempo sem eu ver ela. Ele se alegrou e falou, estendeu na hora o seu cajado, o seu centro na direção e falou, deixa que ela se aproxime, porque ela tem algo para me falar. E ela se aproximou dele. E ele falou, pode falar, Esther. E ela falou, olha, eu preciso que você vá num banquete que eu irei dar amanhã. E eu preciso da sua presença lá no banquete. Aí ele falou, Esther, peça o que você quiser que eu te darei até a metade do meu palácio. Olha, quando o amor é verdadeiro, há um quebrantamento, o Senhor vai lá, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz ver tudo diferente. Ela orou, ela jejuou, ela colocou a causa na mão de Deus e ela foi pela fé. E quando abriu ali, Ele estendeu. E nada aconteceu com ela, nenhuma sentença de morte, porque ele a amava, ele queria bem, ele sabia que ali estava uma mulher temente a Deus, uma mulher diferente. Então, ele a obedeceu e no outro dia ele foi à sua presença. E junto dele ele levou Amã, e Amã estava lá. Mas só que ele lembrou, porque de algo que aconteceu com ele, nesta mesma noite, ele pediu que lesse ali história para ele, e eles contaram a história do dia do assassinato que planejava a morte dele, e lembrou desse Mardoqueu, porque Esther falou que foi esse Mardoqueu que escutou a conversa do plano da morte dele, e ele lembrou, e foi quando a Esther, diante da presença dele, falou do que se tratava.